Olá, meu nome é Henrique Sacramento e vamos falar um pouco sobre o artigo, Vamos discutir e debater um pouco sobre o artigo Efeitos da frequência de conhecimento de resultados na aprendizagem de diferentes programas motores generalizados. O grupo é composto por Augusto Silva, Caio Floro, Gabriel Jardim, Heitor Cavalcante, Henrique Sacramento e Jefferson Silva. Bem, vamos começar falando sobre a análise do processo evolutivo das pesquisas sobre essa área, tá certo? Que é a área da aprendizagem motora, tá? Que nos permite identificar duas fases bastante características. A primeira é aquela que se inicia lá no século passado, no início do século passado, e se estende até os anos 70, caracterizada por uma abordagem orientada à tarefa ou ao produto. Essa abordagem procurava investigar os efeitos de diferentes variáveis, como quantidade de prática, prática massificada, fadiga, motivação e conhecimento de resultados, sobre a performance de certas tarefas motoras, ok? Nessa abordagem, os pesquisadores não estavam preocupados com os processos ou mecanismos subjacentes à produção do movimento, ou com a investigação da forma através da qual a habilidade motora era adquirida. Por volta de 1970, houve uma importante transformação ou mudança de paradigma, que, de acordo com Peale, foi a troca de abordagem com orientação à tarefa para uma abordagem orientada ao processo, como resultado da aplicação da teoria de processamento de informações ao estudo do comportamento motor. Essa nova abordagem, que continua até o presente, procura dar ênfase às operações mentais que acontecem entre o estímulo e a resposta, ou seja, as atividades cognitivas que precedem a ação motora propriamente dita. Nela, o organismo humano é considerado um sistema autorregulatório capaz de receber, processar, armazenar, transmitir e utilizar informações. Com o surgimento dessa nova abordagem, tornou-se possível aos pesquisadores investigarem os processos ou mecanismos subjacentes que contribuem para a performance motora, como seleção de resposta, ok? E além da como seleção da resposta, como programação de movimentos, armazenamento de informações, detecção e correção de erros, entre outros, e não apenas os efeitos de variáveis sobre a performance. Bem, nesse contexto, o fenômeno da aprendizagem motora é visto como um conjunto de processos relacionados com a prática ou experiência, que leva às mudanças relativamente permanentes na capacidade para responder. Tal mudança, na capacidade para responder ou para executar habilidades motoras, é considerada uma decorrência de melhora nos processos ou mecanismos internos subjacentes. Entretanto, essa busca de esclarecimento dos mecanismos e processos levou os pesquisadores a entenderem que para se estudar como o comportamento motor muda com a prática, era preciso conhecer primeiro o que muda. O que muda exatamente, ou seja, o mecanismo de controle motor. Tá certo? Pois a ideia da dependência que os pesquisadores tinham da aprendizagem motora aos conhecimentos do controle motor tem sido questionada com o argumento de que existem temas de investigação genuinamente pertencentes à área da aprendizagem motora, que podem ser explorados independentemente dos avanços em controle motor. Dentro dessa visão, os conhecimentos de controle motor forneceriam instrumentos teóricos para enriquecer as interpretações de dados obtidos, mas não determinariam exatamente a viabilidade ou não de suas pesquisas. Tá certo? Essa nova maneira de visualizar a relação entre os conhecimentos de aprendizagem e controle tem contribuído para a retomada das pesquisas sobre a aquisição de habilidades motoras, particularmente aquelas relacionadas ao estudo das variáveis que afetam a aprendizagem. Dentre elas, conhecimento de resultados, observação e demonstração, imagem e imaginação e estrutura de prática têm recebido muita atenção dos pesquisadores. Uma variável considerada das mais importantes para a aprendizagem de habilidades motoras é a prática. Existem, sem dúvida, incontáveis métodos para se organizar a prática, embora seja ainda difícil compreender como estas variações afetam a aprendizagem e como interagem entre si.
Além da prática em si, uma outra variável de reconhecida relevância para a aprendizagem de habilidades motoras é o conhecimento de resultados, o CR. O conhecimento de resultados é uma forma de algumas funções importantes de obterem feedback, no qual informa sobre o resultado do movimento, em termos do seu objetivo ambiental. Tá certo? Além de orientar o aprendiz em direção à resposta apropriada, assim como a relacionar a possibilidade de estabelecer relações entre os comandos motores e a resposta que leva ao fortalecimento de esquemas para a produção de novos movimentos. Bem, o CR pode ser obtido de várias formas. Por muito tempo acreditou-se que quanto mais frequentes, mais precisos e mais imediatos, os seus efeitos sobre a aprendizagem de habilidades motoras seriam mais patentes. Bem, no entanto, essa visão tem sido contrariada por estudos recentes e que identificaram alguns experimentos que parecem contrariar esta visão até então predominante. Alguns estudos mostram que certas variações de CR, que atuam de forma a prejudicar o desempenho durante a fase de aquisição, manifestam um efeito benéfico em testes de retência e transferência. Bem, muito interessante. Veja como, assim, os estudos vão mudando nossas visões, né, sobre o CR e sobre várias outras situações. É uma coisa bem interessante. Paralelamente às pesquisas sobre conhecimento de resultados, tem havido na última década uma considerável ênfase à ideia de que a aprendizagem motora envolve a aquisição de programa motor generalizado, o PMG. O PMG é considerado uma representação na memória para uma classe de movimentos. Quando aspectos como time relativo e força relativa mantêm-se invariantes, os movimentos são considerados como pertencentes a uma mesma classe e governados pelo mesmo PMG. Aspectos variantes como tempo total e força total são considerados parâmetros que são adicionados ao PMG. Bem, um tópico de pesquisa que tem tratado da aprendizagem de movimentos governados por diferentes PMGs está relacionado ao efeito da interferência contextual, comparando-se ao arranjo da prática utilizado randômico ou por blocos. Vários estudos têm observado uma maior eficiência da prática randômica em relação à prática por blocos para movimentos que utilizam diferentes programas motores. Então, este estudo, teve como objetivo verificar se o efeito da diminuição da frequência de conhecimento de resultados, encontrado na aprendizagem de habilidades motoras simples, assim como na aprendizagem de uma classe de movimentos, pertencente ao mesmo PMG, pode também ser observado na aprendizagem de classes de movimentos, pertencentes a diferentes programas motores, em um arranjo de prática randômica. Trata-se, portanto, de uma tentativa de integração de dois tópicos de pesquisas em evidência na área de aprendizagem motora, que são a frequência de conhecimento de resultados e a interferência contextual. Participaram do estudo 28 universitários, alunos do curso de graduação em Educação Física de ambos os sexos, inexperientes em experimentos de aprendizagem motora. Foi utilizado um alvo circular de 50 cm de diâmetro, impresso em cartolina, fixado em uma mesa retangular, com seu centro a uma distância de 80 cm de um tapume, certo? Colocado de forma a eliminar a informação visual dos sujeitos. O tapume era da mesma largura da mesa, aproximadamente 1 metro, e com altura de 50 cm, e foi posicionado em frente ao sujeito. 3 tarefas motoras foram escolhidas, sendo todas elas executadas a partir de uma posição sentada em uma cadeira com ambos os braços apoiados sobre a mesa. A primeira envolvia a impulsão de um botão de futebol de mesa, de tamanho médio, aproximadamente 2 cm de raio e meio centímetro de espessura, com o dedo indicador da mão dominante fazendo com que o mesmo deslizasse até o alvo. A segunda tarefa envolvia a impulsão do mesmo botão, só que com um palito de madeira medindo aproximadamente 100 cm de comprimento e meio centímetro de largura, com a mesma mão dominante para que deslizasse até o alvo. A terceira tarefa consistia-se da impulsão do mesmo botão utilizado nas tarefas anteriores.
só que agora com um taco de madeira de aproximadamente 7 cm de comprimento, por 3 cm de largura e 2 cm de espessura, com a mesma mão dominante para fazer com que o mesmo deslizasse até o alvo. Os sujeitos foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos de 14 sujeitos e praticaram em diferentes condições de frequência de CR. Os 2 grupos receberam CR verbal e terminal. Na fase de aquisição, um grupo recebeu CR em todas as tentativas e o outro grupo recebeu em metade das tentativas de forma alternada. Os 2 grupos realizaram 120 tentativas, 40 em cada tarefa e com arranjo de prática randômica. Ao chegar ao ambiente do experimento, cada sujeito recebeu informações sobre as tarefas a serem realizadas. Foi informado que, uma vez posicionado, ele não veria o alvo e o objetivo seria conseguir acertar um maior número de vezes no centro do mesmo. Ele também foi informado que o alvo estava dividido em 4 partes, chamadas de esquerda, direita, antes e depois, e que receberia informações sobre o espaço do alvo atingido. Além disso, foi instruído que, após o sinal verbal "vai", deveria iniciar as tentativas. Em cada fase do experimento foi feita uma análise descritiva dos dados, composta por uma medida de tendência central e uma medida de dispersão, que é a de desvio padrão. Os dados utilizados foram as pontuações obtidas nas tentativas. Os resultados obtidos por cada grupo durante as fases de aquisição e transferência são apresentados graficamente nesta figura. As curvas de desempenho foram traçadas em função dos blocos de tentativas, tendo como medida da variável dependente a média da pontuação obtida em cada bloco. De modo geral, pode-se observar que os grupos melhoraram o desempenho no decorrer das tentativas da fase de aquisição. Analisando as tendências através das medidas apresentadas, observou-se que o grupo 100% de CR melhorou gradativamente até o bloco 4, piorou nos blocos 5 e 6 e voltou a melhorar nos blocos 7 e 8. Já o grupo de 50% de CR melhorou até o bloco 5, piorou nos blocos 6 e 7 e teve seu melhor resultado no último bloco. Pode-se observar também que a pontuação obtida pelo grupo 50% de CR foi ligeiramente superior à obtida pelo grupo de 100% de CR, com exceção do bloco 7, onde as médias praticamente não diferiram. O estudo teve como objetivo verificar os efeitos da frequência do conhecimento de resultados na aprendizagem de habilidades motoras, governadas por diferentes programas motores generalizados, os PMG, através da prática randômica. Os resultados obtidos na fase de transferência mostraram a tendência à superioridade do grupo que praticou, na fase da aquisição, 50% de CR em relação ao grupo que praticou 100% de CR. Esses resultados contrariaram as conclusões de alguns estudos, como Adams, Bilodeau e Schmidt, de que tanto a maior frequência absoluta de CR, maior seria a aprendizagem. Para esses autores, a aprendizagem apenas ocorre quando a informação proporcionada pelo CR pode ser utilizada para ajustar a resposta seguinte. Assim, as tentativas realizadas sem o conhecimento posterior do resultado alcançado em nada contribuiriam para melhorar a aprendizagem. Por outro lado, os resultados encontrados estão de acordo com os resultados alcançados por alguns estudos, como Bird e Hughes, Castro, Teixeira, Taylor e Noble, os quais, através de um delineamento com fase de retenção e transferência, mostraram que frequências relativas menores do que 100% seriam melhores que a aprendizagem. Além desses estudos, também está de acordo com os trabalhos de Wolff e Schmidt, os quais mostraram que as frequências reduzidas de CR não prejudicam ou são até melhores para a aprendizagem de programas motores generalizados para uma mesma classe de movimentos. Nesse estudo também foi verificado a redução da frequência de CR, que não foi prejudicial à aprendizagem de movimentos de classes diferentes, observando-se inclusive uma tendência de superioridade do grupo que praticou
com uma frequência de 50% comparado ao grupo que praticou 100% de frequência de CR. Isso pode estar relacionado ao intervalo pós-CR, pois o pós-CR envolve dois processos distintos. Logo após o recebimento do CR, ocorre relacionamento de informações obtidas via CR e via feedback intrínseco. Nas tentativas em que o CR não é fornecido, a avaliação é feita baseando-se apenas no feedback intrínseco. No segundo momento, ocorre a elaboração do plano de ação para a próxima tentativa. Os resultados permitiram concluir que a diminuição da frequência de CR não provoca resultados negativos para a aprendizagem de habilidades motoras, como colocado anteriormente por diversos autores. E a forma em que tais variáveis interagem e os processos básicos que as controlam ainda não estão completamente esclarecidos, o que remete à necessidade de outros trabalhos para que conclusões mais consistentes possam ser alcançadas. Algumas referências aqui que foram utilizadas para esse estudo. Se alguém quiser procurar depois, verificar as informações que foram colocadas, aí estão. E queria dizer muito obrigado e agradecido pela atenção perante este vídeo. Obrigado.